pedindo novamente a proteção de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, vamos iniciar a nossa exposição doutrinária da tarde de hoje. Como a nossa irmã Susana falou, o título é Amor e Instrução. Amor e instrução para evoluirmos. Nós vamos buscar ensinamentos, principalmente no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro que traz a filosofia da doutrina espírita. Ele nos fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Fala também sobre as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os dados, segundo os dizeres dos espíritos superiores, com o concurso de diversos médios ditados e compilados pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então, o Livro dos Espíritos, ele é assim chamado, como nós estivemos vendo, aprendendo com o Haroldo Dutra Dias, esse grande palestrante da doutrina espírita, que ele é assim chamado porque esse livro traz o ensinamento trazido do alto pelos espíritos superiores. Então, não é um livro que foi escrito por Allan Kardec. É um livro que foi trazido das esferas superiores e Allan Kardec compilou essas mensagens recebidas por diversos médiuns e construiu um livro. Nós encontramos nesse livro, o Livro dos Espíritos, um capítulo chamado A Lei do Progresso. Na questão 781, o Kardec faz aos espíritos superiores uma pergunta no seguinte sentido: o que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde? Dizem os espíritos, responde os espíritos: pobres seres que desejam assim fazer, Deus os punirá. Serão levados de roldão pela corrente que procuram deter. E, logo em seguida, os espíritos complementam os seus dizeres fazendo um pequeno comentário no seguinte teor: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem deter-lhe. Então, o progresso está no planejamento de Deus, está no planejamento da vida humana. Diz ainda os espíritos superiores, é uma força viva, que ação nenhuma pode ser retardada. Não pode ser anulada por leis humanas nenhuma. Quando as leis humanas se tornam incompatíveis com o progresso, Deus se encarrega de anulá-las.
Assim, até que o homem tenha posto as suas leis em concordância com as leis naturais, com as leis divinas, só poderá vigorar aquelas leis que estão em concordância com as leis de Deus. E todas aquelas outras leis que fogem à lei de Deus, elas são destruídas pelo progresso. Porque as leis humanas não podem vigir quando elas são más. Elas não podem ser feitas pelo forte em detrimento do fraco. Agora, nos voltando para o Evangelho de Jesus, para o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho explicado à luz da doutrina espírita, nós vamos encontrar no capítulo 6º, denominado o Cristo Consolador, na seção Instruções dos Espíritos, item 5, chamado O Advento do Espírito de Verdade, a seguinte exortação feita pelo Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O Espírito de Verdade oferece-nos nessa divisa: amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, o roteiro ideal para a nossa evolução, para o progresso do ser humano. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 6º do Evangelho, novamente no item 6, o Espírito de Verdade indica-nos a prioridade da instrução que devemos buscar. Ele diz o seguinte: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Após dizer espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, ele continua, o Espírito de Verdade, a dizer: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Então, ele nos indica que a prioridade do espírita é o aprendizado, é a instrução na doutrina espírita. Isto não quer dizer que o saber geral é dispensável. Muito pelo contrário, auxilia-nos a desenvolver a inteligência que nos faculta compreender também as verdades espirituais. Na citação, na exortação do Espírito de Verdade que estamos analisando, ele exorta então particularmente os espíritas ao amor e à instrução. Desenvolver a capacidade de amor, a capacidade de amar, deve ser o lema de nossa existência, nosso principal objetivo. Chico Xavier, o homem amor, ele nos deixou a seguinte citação: os homens
ainda não perceberam que amar é a máxima demonstração de inteligência. Amar é a máxima demonstração de inteligência. Se nós conhecemos a lei de Deus, nós sabemos quando estamos errando e também, consequentemente, nós sabemos que precisamos mudar. O nosso íntimo começa a pedir atitudes, ações mais justas e mais amorosas. A nossa consciência reclama que peçamos perdão a quem ferimos, que façamos o bem para abrandar o nosso sentimento de culpa. E esse sentimento exige esforço para mudarmos, para encontrarmos o caminho das ações corretas, tornando-nos uma pessoa melhor. Assim, quando nós estamos em erro, ficamos inquietos, aflitos, o remorso aparece a nos pedir novas ideias, novos sentimentos, novas atitudes, e deste modo percebemos que temos de sair da nossa zona de conforto e mudarmos. Neste momento, nos sentimos tristes e às vezes até infelizes, porque compreendemos que não estamos agindo bem. Portanto, não nos sentimos bem conosco mesmo. Estamos infelizes, repetindo. E é por isso que vemos alguns seres humanos fazer a declaração contraditória, que quando eram ignorantes, eram mais felizes. A fala de hoje também me despertou essa vontade de falar assim, porque eu encontrei no centro da nossa cidade um grafiteiro que escreveu em uma rua que eu sempre passava, ele escreveu: a ignorância traz a felicidade. Então, essa frase também foi um dos motivos que me fez falar o que nós estamos hoje conversando. Então, alguns chegam a afirmar que a ignorância traz a felicidade. Quando nós dizemos isso, desejamos então voltar à situação antiga, onde não pensávamos nas consequências das nossas atitudes, fora dos bons sentimentos. Vivíamos despreocupados, indiferentes e irresponsavelmente. Ora, se a pessoa falou a ignorância traz a felicidade, é porque no íntimo dele ele já experimentou alguma transformação para melhor. E essa transformação, essa vontade de transformar, essa consciência que lhe pede a transformação, o inquietou, né? Fez ele sair da zona de conforto. Por isso que ele disse, né, ilusoriamente, que a ignorância traz a felicidade. A pessoa ao exprimir essa afirmação, esses pensamentos, ele, por certo, já despertou dentro de si ideias novas, ideias que lhe fazem ver que ele estava procedendo errado.
A consciência já lhe fez ver que ele estava no caminho não certo. A consciência já lhe pediu transformação, mesmo porque a lei de Deus está escrita em nossa consciência, na consciência de cada um de nós. Portanto, quando dizemos que a ignorância nos trazia felicidade, nós, na verdade, já tínhamos experienciado, vivenciado a mudança em nosso íntimo. Assim, agora, mesmo querendo voltar ao estado anterior, nossas consciências nos chamam a sair do estado em que estávamos e procurarmos evoluir. Querer permanecer na ignorância é afastar-se do caminho da felicidade, na verdade. Querer permanecer no circunscrito lago das limitadas percepções pessoais é perder a chance de conhecer outros rumos, de iniciar os procedimentos iluminativos que vão preencher, que vão enriquecer o nosso espírito de sabedoria. A ignorância não pode ser objetivo de ninguém na Terra. Quando nós saímos do nosso castelinho, vamos experimentar sofrimentos na gestação de novas ideias, de novos ideais e de novos sentimentos. Isso ocorre. A pessoa sente que sua vida sai da acomodação, mas sai da incomodação para a inquietude produtiva. Sair da zona de conforto, na verdade, só apresenta vantagens. Aumentam as chances de mais realizações e de caminhos inesperados, ricos de oportunidades, que nos tornarão mais felizes, mais conscientes de que realmente nós somos capazes de progredir e de construir uma vida melhor para nós. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: toda reforma íntima te concederá a paz porque anelas e a felicidade que desejas. Então, esclarecidos nós em torno do significado existencial, o significado da nossa existência, dos objetivos da reencarnação, nós despertamos para a compreensão da nossa terrestre caminhada e vamos experimentar uma inexprimível alegria de viver conscientemente. Passamos a viver com consciência. Sabemos o que estamos fazendo. Queremos progredir, evoluir, melhorar. Uma vida melhor. A vida melhores ideias, melhores sentimentos, melhores ações. Então, temos uma vida consciente. Em determinadas situações de nossas vidas, muitos de nós, mesmo professando, seguindo uma determinada religião, tendo oportunidade de se esclarecer, de procurar
de conseguir o autoesclarecimento nessa religião, de praticar o bem, de servir, escolhemos o caminho da acomodação, do menor esforço, da indiferença, mesmo sabendo que os tempos são chegados, que a hora é agora. Estamos vivendo a transformação do planeta Terra de provas e expiações para o planeta de regeneração. Corremos o perigo de ver a vida passar por nós e perdermos mais uma chance de fazermos a nossa evolução, de construirmos uma versão melhorada de nós mesmos. Depois de tantas oportunidades que nós já recebemos da misericórdia divina. Outras vezes, nós que aqui estamos, somos reincidentes no mal e recebemos a oportunidade abençoada para que, desta vez, realmente aproveitemos a nossa reencarnação, a nossa presente vida, para crescermos no amor e na instrução. Temos nessa vida, na presente vida, uma chance de nos colocarmos nas sendas da lei de Deus, uma vez por todas, sem mais delongas, sem mais demoras, sem mais esperas, sem mais razões de permanecermos no comportamento morno dos preguiçosos, dos acomodados. Os sinais dos tempos estão aí. A grande transformação da humanidade já se opera dia após dia, sem cessar. Ou seremos nós, os de alma adormecida, que deixaremos passar tal oportunidade. Ou procuraremos, em contrário, um rumo melhor e nos enganjaremos na abundância, na nova era do amor e do entendimento. Qual será a nossa opção? Saiamos, irmãos e irmãs, da nossa ignorância, porque diante da grandeza do amor e do conhecimento existentes, somos incipientes, imaturos e retardatários. Já perdemos muito tempo em vidas anteriores e talvez estejamos perdendo a atual. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sigamos-lo. Ainda, outras vezes, no lugar onde estamos servindo, trabalhando no bem, Deus nos pode chamar para ir mais além, assumir novas tarefas, proporcionando-nos a possibilidade de alcançar um patamar mais alto na espiral evolutiva. Sigamos esse chamado de Deus. Por outro lado, irmãos e irmãs, em algumas ocasiões, quando já estamos enganjados no estudo e vivência do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, algo acontece em nossa vida. E a vida nos encaminha a novas situações, a novos lugares, a novos caminhos,
a novas experiências. São as transições, as dinâmicas da vida, os ciclos da vida, visando a nos proporcionar, depois de um certo período de adaptação, um futuro cheio de bons acontecimentos. Devemos abraçá-los todos com todo o amor que possuímos, agindo com abnegação e devotamento, manifestando o melhor de nós. Somos eternos viajores na eternidade da vida, diz o nosso confrade Vinícius em um dos seus livros. Haroldo Dutra Dias, em uma das suas palavras, ele nos diz o seguinte: somos todos espíritos imortais em uma grande jornada de aprendizado e aprimoramento. Somos todos espíritos imortais em uma grande jornada de aprendizado e aprimoramento. Joana de Ângeles nos fala também, mas sabendo que toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Nos diz ainda Joana de Ângeles, esclarecidos em torno do significado existencial, esclarecidos em torno dos objetivos de que a reencarnação é portadora, o ser humano desperta para a compreensão da terrestre caminhada, experimentando inexprimível alegria de viver conscientemente. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, por isto que estamos falando, vamos verificar que através da vivência do amor e da busca da instrução é que vamos deixando para trás o orgulho e o egoísmo e todos os nossos vícios morais. Analisando o que estamos dizendo e fazendo uma reflexão sobre esse nosso estudo, podemos concluir que a proposta de Jesus e a proposta da doutrina dos Espíritos, particularmente expressa na exortação do Espírito de Verdade, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, é evidentemente verdadeira, constituindo um roteiro seguro para a redenção e iluminação de nós mesmos, de nós seres humanos, para que possamos nos enriquecer de amor e conhecimento e, consequentemente, colocando-nos no caminho de Deus e levando-nos, pouco a pouco, a pavimentar, a construir a estrada, o caminho que nos leva à felicidade. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, pela atenção.